Tenho uma pergunta a fazer para você. Quem aqui já veio à igreja mais de 10 vezes? Na vida, tá? Nessa igreja aqui, mais de 10 vezes. Quem já veio mais de 10 vezes aqui? Mais de 10 vezes? Ok. Lá na entrada da igreja, tem uma placa de madeira com 3 placas. Você lembra o que tem escrito nessas 3 placas? Uma dessas placas tem tudo a ver com o que vamos começar a falar hoje e só vamos encerrar lá na Páscoa. Uma das placas diz assim, olha lá, o presbítero foi até pegar cola lá, ó. Tá vendo? Uma das placas diz assim: bem-vindo ao lugar de novos começos. Esse é o nosso lugar. Portas abertas, oferecendo oportunidade de recomeçar. E hoje iniciaremos uma nova série de mensagens na nossa igreja com o título Tempo de Reconstruir, ou Tempo de Construir algumas coisas de novo. Construir e reconstruir são 2 processos recorrentes na vida de todos nós. E não só como que eu estou vivendo lá em casa, o Júnior até está participando disso aí, com aquela obra de destruição, aí você derruba a parede, aí aparece outra obra, aí você mexe em outro negócio, aparece outra obra. Verdadeiro caos. Mas embora não seja apenas esse tipo de reconstrução que eu e você passamos, às vezes também envolve sensações bem similares a essa, mas em outras áreas da nossa vida, áreas não físicas, áreas que às vezes nem afetam a parte financeira. Como já falamos há alguns domingos atrás, a vida cristã não é feita apenas de inícios, mas também de contínuos recomeços. Em algum momento, todos nós passamos por situações que nos fazem sentir que algo foi perdido, algo foi abandonado pelo caminho, que algo foi destruído ou que simplesmente desmoronou. Um sonho, um relacionamento, uma fase da vida que a gente passa mais em dúvida, ou até mesmo quando a gente para avaliar a nossa fé, a nossa caminhada com Deus. A pergunta é: o que fazemos quando nos deparamos com a nossa própria ruína? Como lidamos com momentos de destruição? E mais ainda, como lidamos com o desafiador chamado do Senhor para reconstruir? Convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia. Livro de um grande reconstrutor chamado Neemias, capítulo 2. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Neemias, capítulo 2, versículos 17 e 18. Convido você a manter a sua Bíblia aberta durante toda a exposição. Você vai observar que na projeção nós já colocamos na versão que eu prefiro usar, que eu acho que fica mais acessível o conhecimento, que é a NVI. Mas não, se você não tem acesso a ela, não é um problema. Mantenha a sua versão aberta e acompanhe por ela, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 17. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. 18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Então responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Neemias viveu no período pós-exílio babilônico, ou seja, depois de toda aquela situação lá de Daniel, ok? Quando muitos judeus já haviam retornado para Jerusalém após o decreto do grande rei Ciro, como a gente vê descrito lá no livro de Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. No entanto, a cidade de Jerusalém ainda estava em ruínas, sem muros de proteção. Tinham judeus lá, o pessoal já estava retomando a vida, mas continuava caótico, violência, corrupção, sem nenhuma proteção, sem nenhuma segurança.
vulnerável a inimigos, desorganizada politicamente. Neemias, um copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia, você deve lembrar lá do Xerxes, lá do filme 300, então, esse aqui, ao que tudo indica, é filho daquele rei. Recebeu notícias sobre essa situação e intercedeu em oração pedindo ajuda a Deus. Deus respondeu o clamor de Neemias e o rei o enviou com autoridade real, um rei pagão, para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, como a gente vai ver nesse capítulo 2, dos versículos 1 ao 9. Esse trecho ocorre logo após a chegada de Neemias em Jerusalém. Ele tinha acabado de passar 3 dias lá, só andando pela cidade e olhando a situação, avaliando o povo, conversando com as pessoas na rua. Agora ele resolveu reunir os líderes e o povo para apresentar um novo desafio. Que desafio era esse? Reconstruir os muros, restaurar a dignidade da cidade de Jerusalém. O capítulo 2 marca uma transição importante entre a fase de preparação, projeto, sonho, para início da execução da obra, para início do projeto sendo colocado em prática. Olhando para a história de Neemias, aprendemos princípios preciosos sobre como Deus nos convida a recomeçar, e não é uma coisa pontual, não é só na virada do ano, mas a todo momento, como o Senhor nos dá a oportunidade de renovo. Neemias era um homem comum, mas quando ouviu que Jerusalém estava em ruínas, seu coração se despedaça, ele se angustia, ele não ficou indiferente, ele chorou. E não para aí, ele chorou, se emocionou sim, porque nós somos sensíveis, a gente se afeta. Mas em meio a todo aquele momento de dor, ele dobrou os joelhos e orou ao Senhor. Ele buscou em Deus o que precisava ser feito. Mas, como o próprio texto vai mostrar para a gente, ele não parou também nesse processo de orar. Ele acabou de orar e, cheio do Espírito Santo, ele se levantou para agir. Da mesma forma, o primeiro passo para qualquer reconstrução, meu irmão, minha irmã, é enxergar a realidade com clareza, é ouvir o chamado de Deus para saber o que a gente tem que fazer e como devemos agir. Assim chegamos ao nosso primeiro ponto dessa manhã. Para reconstruir, precisamos reconhecer as nossas ruínas. Não tem jeito. Para reconstruir, precisamos reconhecer as nossas ruínas. Neemias 2,17. Então lhes disse: vedes a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas a fogo. Neemias não tentou maquiar a situação. Ele não olhou para aquilo tudo tentando justificar. Tá assim, né? Mas é porque o governo passado fez um estrago. É porque o governo atual não está dando conta. Não, é porque sabe como é que é, né? Os babilônicos destruíram tudo. Ele olhou para a cidade e chamou o povo a enxergar a verdade que estava diante dos olhos de todo mundo. Mas todo mundo tinha se acostumado a viver com aquilo. Isso é extremamente importante, irmãos, porque ninguém pode reconstruir algo que não admite que está quebrado. Ninguém pode fazer uma obra de transformação se não acha que está errado, se está ruim. Muito além do debate político, e eu sei que quando a gente cita assim governo, as pessoas já pensam logo, né, direita, esquerda, de que lado que o pastor está defendendo. Muito além do debate político, é quase como se nós nos deparássemos com a atual situação do Brasil e a gente fingisse que está tudo normal. Não sei você, eu adoro café, está R$31 o pacote de meio quilo de café. Eu não sou tão velho assim, eu paguei R$6 nesse mesmo pacote há alguns anos atrás. Quantas vezes não vivemos situações catastróficas e não evitamos refletir a respeito? E não simplesmente admitimos que é o que é. É daí para pior. Deus falou que os dias iam se tornar maus, né? Que ia ficar ruim. Então é isso aí, meu irmão, é Apocalipse. Quantas vezes a gente não admite esse tipo de pensamento? Quantas vezes nós não evitamos encarar as ruínas da nossa vida?
Seja um casamento que se desgastou com o tempo e não tem mais ali nada para compartilhar. Seja uma fé enfraquecida que evita orar em público, que evita participar das coisas, que evita se comprometer com mais trabalho. Seja uma igreja que precisa de renovação, seja um relacionamento quebrado com Deus. Pessoas que não têm mais nem coragem de falar com Deus, de tão erradas que se percebem. Às vezes, irmãos, negamos o problema e agimos como se estivesse absolutamente tudo bem, como se o problema fosse se resolver sozinho mais cedo ou mais tarde. Outras vezes, a gente não assume essa posição de ignorar o problema, mas a gente assume a posição de terceirizar a culpa. Ou seja, isso é culpa dos outros. Se você gosta da esquerda ou da direita, a culpa é do Lula. Não, se está assim, a culpa é do Bolsonaro. Ou como dizia Freud, já que é da minha área de psicologia, né? Como dizia Freud, a culpa é da mãe. Desculpa aí, mãe, a culpa é sua. Qualquer coisa, irmãos, briguem com ela. É aquela ali, ó, de verdinho. Brincadeiras à parte. Mas vivemos nos esquivando de assumir responsabilidade sobre o nosso estado de devastação. A gente finge muito bem. E aí quem olha e vê um sorriso no rosto, não imagina os desafios que a gente está enfrentando. Ou ainda simplesmente nos acomodamos acionando frases como: sempre foi assim, não há nada que eu possa fazer. A vida é assim mesmo. Neemias nos ensina que o primeiro passo para vivermos essa restauração é a consciência da nossa própria realidade. E se há áreas quebradas nas nossas vidas, mesmo que já tenha se acostumado a viver com elas, peça a Deus discernimento, peça a Deus que abra os seus olhos, para que você possa enxergar com clareza o que está quebrado, o que está ruim. Pois é essencial identificar nossa própria ruína atual. Reconhecer essa destruição não significa se desesperar, mas significa sim preparar o coração para o agir renovador que vem de Deus, que vem do céu na nossa direção. Mas Neemias não parou apenas em enxergar a destruição. Olha só Jerusalém como está terrível. No mesmo versículo ele declara, olha aí, versículo 17, a continuação: vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e não sejamos mais opróbrio. Aqui vem o segundo princípio. A reconstrução exige ação e comprometimento. Então, o nosso ponto 2 é: para reconstruir, precisamos agir com fé, mas também com compromisso. Não adianta. Tem que ter fé e tem que ter compromisso. Neemias não apenas viu a destruição, ele chamou o povo a se levantar, ele chamou o povo para reconstruir. Ele não disse: quem sabe um dia as coisas melhorem. Ele também não dobrou o joelho para orar: Senhor, eu fiquei tão triste com Jerusalém, manda alguém para resolver o problema lá. Ele orou sim, ele colocou diante de Deus sim, e diante de Deus ele permaneceu até ouvir a resposta. E quando ele ouviu a resposta, ele acaba a oração e diz: vamos agir agora. Se sabemos que algo precisa ser reconstruído, mas não fazemos nada a respeito, corremos o risco de viver na passividade. Isso vale para a nossa vida espiritual, a forma como a gente lida no nosso tempo com Deus, a forma como a gente se dedica à oração, o envolvimento que a gente tem com a igreja, o quanto a gente está disposto a participar da vida na igreja. Isso também vale para os nossos relacionamentos interpessoais, onde a gente desiste de ministrar perdão, a gente prefere abrir mão de relacionamentos do que perdoar. A gente olha e não acredita mais em restauração. Gente, se tem uma coisa que angustia o meu coração, são jargões que a igreja aprendeu a repetir. É aquele tipo: se a pessoa está seguindo o caminho da homossexualidade, pegar e dizer: não, ó, depois que fizer sexo a primeira vez, acabou, não tem mais volta. Depois que usar cocaína, acabou, não tem mais volta. Depois que se envolver com tráfico, acabou, não tem mais volta. Isso mostra que a gente não entendeu como funciona a restauração que vem do céu.
Neemias entendeu que reconstruir exigia esforço, exigia dedicação, mas também exigia uma decisão pessoal de se comprometer com aquilo, não importa o quão difícil fosse. Não bastava orar pedindo um casamento restaurado. Precisava decidir viver o casamento de uma forma diferente. Não bastava desejar ter uma fé elevada, mais espiritual. Exigia sim, de forma dedicada, empenhada, praticar as disciplinas espirituais diariamente. Não basta querer ver a igreja crescer. Precisa se envolver mais e mais para que ela tenha liga, para que ela tenha conexão, para que as pessoas olhem e desejem fazer parte disso. Como também falamos antes na pregação sobre o chamado de Noé, Deus nos chama para um movimento, não para estagnação. Quando damos um passo de fé, Deus nos fortalece durante o caminho. É durante o processo que a transformação de Deus vai agindo em nós e através de nós. Mas esse ponto, irmãos, não é suficiente para a gente atingir também o nosso objetivo. Há ainda algo extremamente fundamental nesse processo de reconstrução. E é a certeza de que eu, você e Neemias somos incapazes de fazer isso sozinho. Neemias não tentou reconstruir os muros sozinho. Ele mobilizou o povo para ajudá-lo nessa obra. E mais do que isso, ele lembrou que a boa mão de Deus estava com ele. Versículo 18. Então lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto. A reconstrução depende do favor de Deus. Ou seja, terceiro ponto, para reconstruir, precisamos da mão de Deus sobre nós, porque senão, não adianta. Neemias sabia que não bastava ter um plano, Neemias sabia que não bastava ter um bom discurso, uma boa oratória, ele dependia de Deus agindo no processo. A reconstrução só seria possível porque Deus estava agindo. Ele não era tão preparado quanto aquela obra exigia. Ele não era tão estrategista e guerreiro como as condições demandavam. Ele nem mesmo era tão forte e disposto para fazer obra. Mas ainda assim ele se dispôs a fazer tudo o que Deus demandava dele naquele momento. Trazendo para nós, irmãos, isso significa que podemos ter boas intenções, mas se tentarmos reconstruir qualquer área da nossa vida sem Deus, nós vamos falhar de novo, e pode ser até pior do que antes. Podemos ter excelentes estratégias, mas se não buscarmos o Senhor, nós só terminaremos cansados, exaustos, frustrados, fracassados. Podemos ter bons recursos, mas sem a bênção do Senhor, esses recursos não produzirão frutos duradouros. Acabaremos esgotados e ainda piores do que o nosso estado inicial. Porque a verdadeira reconstrução precisa vir do próprio Deus e não dos nossos sonhos. Ela vem de Deus e acontece apenas, exclusivamente no tempo planejado por Deus. Nem um ano antes, nem um ano depois. Neemias sabia disso. E o povo também reconheceu essa verdade. Por isso, ao ouvirem a mensagem, eles respondem o chamado que foi colocado diante deles. Versículo 18. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para a boa obra. E é aqui que a gente encontra a chave. Quando confiamos na boa mão de Deus, encontramos forças para seguir adiante. Realmente superamos desafios. E isso nos traz implicações práticas para a nossa fé. Antes de reconstruir qualquer área da nossa vida, precisamos buscar primeiro o Senhor, não tem outro jeito. Ore a respeito. Ore sozinho na sua casa. Coloca diante de Deus a área que precisa ser reconstruída. Busque se aprofundar em conhecer a palavra de Deus, a ler
a conhecer, busque conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. E então, tome essa palavra como diretriz para você tomar qualquer decisão. Não tente carregar sozinho os pesos da restauração. Confie na força do Senhor. Busque suporte de pessoas para te ajudar na jornada. Se Deus colocou um sonho no seu coração, confie que o Senhor é quem vai prover os meios. Por isso precisamos coordenar todas as etapas para atingir um bom resultado. Um resultado que seja verdadeiramente bom. A história de Neemias nos ensina que a reconstrução não acontece do dia para a noite. Não é de uma hora para outra. Mas ela começa com um chamado. Um chamado que nos leva, primeiro, a enxergar a realidade com clareza. As limitações, as devastações, as formas como a gente ainda continua caminhando errado. Depois, em segundo lugar, agir com fé, nos leva a agir com fé e compromisso, entendendo qual é a minha parte. Neemias não fez tudo, mas ele participou de tudo. Qual é a sua parte? E terceiro, que acima de tudo, eu e você, meu irmão, minha irmã, possamos entender que esse chamado que vem do céu nos leva a depender da boa mão de Deus sobre as nossas vidas. Então eu preciso que você responda a pergunta: como você responde a esse chamado do Senhor? Você e Deus, como você responde a esse chamado? Porque hoje Deus nos convida a nos levantar, hoje Deus nos convida a reconstruir. Assim como Jerusalém estava destruída, talvez sim existam áreas na sua vida que precisam ser restauradas. Talvez a sua vida espiritual possa não estar exatamente em ruínas, mas também não está aquela Brastemp. Brastemp, por favor, se estiver acessando, pode patrocinar a nossa igreja, a gente agradece. E Deus pode sim estar chamando você nessa manhã, especialmente você, para caminhar em uma vida de maior intimidade com Ele, maior dedicação a Ele. Talvez, meu irmão, minha irmã, seu casamento, sua família, seus relacionamentos interpessoais no trabalho, na rua e com amigos, precise de restauração. E Deus continua dizendo: levante-se, edifique, vai até lá, começa a obra e veja o que eu posso fazer. Talvez a nossa esperança, os nossos sonhos tenham sido destruídos sim por tantas coisas que a vida faz, mas hoje o Senhor reafirma diante de nós: a minha boa mão está sobre você. Meus irmãos, o tempo de reconstruir começou. O que Deus está chamando você para restaurar hoje, de maneira muito, muito particular. Nós aqui reunidos assumimos domingo passado um compromisso com o Senhor, de servirmos juntos na expansão do reino de Deus aqui nesse lugar. Marechal Hermes já tem muita igreja, muita igreja. Bento Ribeiro, Madureira, Oswaldo Cruz, não faltam opções de lugar para você adorar o Senhor. Se você gosta de igreja com isso, tem, com aquilo tem também, parede de tal cor tem, igreja sem parede também tem igreja para todos os gostos. Mas ainda assim, se a gente olhar com carinho ao nosso redor, a nossa região segue devastada, segue destruída. Nessa manhã o Senhor nos convoca a iniciar um momento novo, um movimento novo na nossa caminhada de fé com Ele. Então que possamos responder como o povo respondeu a Neemias: levantemos e edifiquemos com todo o nosso empenho, porque Deus está à frente de tudo o que fizermos. E se for assim, meu irmão, minha irmã, a restauração é certa, a transformação é certa. Concluímos nossa reflexão sobre o chamado de Deus para a reconstrução, e ao refletirmos sobre a jornada de Neemias, eu e você somos confrontados com um convite divino que ecoa não só lá em Neemias, não só na minha e na sua história, mas um chamado não só para enxergar as ruínas da nossa vida, mas para nos levantarmos e reconstruirmos tudo que o Senhor colocar nas nossas mãos para ser feito.
com a força que vem de Deus para nós. No Novo Testamento encontramos o culminar de todo o processo de restauração em uma única pessoa, na pessoa de Cristo Jesus. Ele é o que a Bíblia chama de verdadeiro reconstrutor. É aquele que, por meio da sua obra redentora na cruz, traz verdadeira restauração para o que estava perdido, para o que estava arruinado, para o que estava morto. Só Ele tem verdadeira força, só Ele tem verdadeiro poder para dar conta desse desafio. E mais, Ele não apenas reconheceu a destruição causada pelo pecado na minha e na sua vida, mas Ele veio ao nosso encontro para agir em favor da nossa salvação. Ele reconstruiu o nosso coração. Assim como Neemias, Jesus nos chama a levantar e edificar, mas a edificação das nossas vidas não depende da nossa força, não depende dos nossos recursos, não depende nem da nossa vontade, porque é uma obra de Deus através de nós. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo nos lembra que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é mais do que um simples recomeço pontual. É uma verdadeira reconstrução realizada pela obra de Cristo nas vidas de cada um de nós. Ele não apenas cura as nossas feridas, mas transforma o que está em ruínas em algo que vai refletir ao mundo a sua glória. Na sua vida, na minha vida, cada área da nossa vida, seja ela espiritual, emocional, relacional, cada uma das nossas áreas devastadas pode ser restaurada por Jesus. Portanto, irmãos, à medida que respondemos ao chamado de Deus para reconstruir, que eu e você consigamos não perder de vista que a nossa força, a nossa capacidade sempre veio e sempre continuará vindo dos altos céus, das mãos de Deus. Não estamos sozinhos nessa caminhada. A mão de Deus que esteve com Neemias estará também conosco todos os dias. O mesmo Cristo que nos resgatou da morte, que nos resgatou do pecado, é aquele que nos capacita a reconstruir a nossa história, edificando o reino de Deus nessa terra, para que cada um de nós seja testemunha viva da graça do Senhor, do poder transformador do céu em meio à nossa vida, apesar de tanta corrupção. Que assim como o povo de Jerusalém, naquela situação lá de Neemias, se uniu para reconstruir os muros da cidade, que nós aqui também possamos nos unir em fé, que nós possamos assumir o compromisso com a obra de Deus, não só com as nossas reconstruções pessoais, não só com a reconstrução das áreas da nossa igreja, mas com a reconstrução de toda a nossa região, da nossa família, dos lugares por onde a gente passa. Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nós possamos, olhando para Ele, Jesus Cristo Todo-Poderoso, olhando para Ele, que saibamos que a restauração que Ele oferece é uma restauração completa, é uma restauração eterna, é uma restauração infalível. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, que possamos hoje, aqui, agora, cheios da fé, cheios do Espírito Santo, jogar por terra todas as nossas desculpas, todas as nossas justificativas, todos os nossos empecilhos, que sejamos capazes de levantar e edificar. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar mais uma vez com Deus. Santo e poderoso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos traz à tua casa mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque com o poder do alto o Senhor veio ao nosso encontro, falou ao nosso coração. Deus, obrigado, porque se o Senhor não abrir os nossos olhos, nós não somos capazes nem de ver as áreas da nossa vida que estão destruídas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a entender o que precisa ser mudado, a colocar diante do Senhor toda e qualquer dificuldade, empecilho, devastação que tenha acontecido, que tudo seja lançado no teu altar agora, em nome de Jesus, Pai. De igual forma, Senhor, te pedimos que a gente aprenda a dividir as nossas cargas,
O Senhor não nos chamou a fazer isso sozinhos. Que a gente possa encontrar homens e mulheres de Deus, que pertencem ao teu povo, para nos dar suporte em todo esse movimento. Senhor, a restauração não aconteceu só por Neemias, mas através de Neemias, homens e mulheres se somaram a esse grande desafio. Usa a vida de cada um de nós, Senhor, para que mais homens e mulheres se conectem com esse mesmo compromisso, para que mais e mais pessoas cheguem, Senhor, para adorar ao Senhor e para expandir o teu reino nesse lugar. E que cada um de nós, todos, os novos, os antigos, todos nós, tenhamos sempre a certeza de que não é pelo nosso poder e força, mas é pelo teu agir, é pela tua autoridade, e é no teu nome que nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.